Jesus nos diz que ninguém conhece o Filho, exceto o Pai. Ninguém conhece o Pai, exceto o Filho. Eu acho que isso deveria ser classificado entre as declarações mais arrogantes da Bíblia. Esse homem jovem, sem instrução, não frequentou as escolas adequadas. Ele está em Jerusalém e relembra toda a história de Israel. E ele diz que ninguém conhece o Pai. E você pensa, bem, Jesus, Abraão, e quanto a Moisés, e quanto a Davi, e quanto aos profetas, quem é você para falar sobre conhecer o Pai à luz desse tipo de tradição? Ainda assim, Jesus se aproxima em essência e desenha um círculo no chão e diz: Deus está neste círculo e nenhum de vocês, ninguém em toda a história da raça humana esteve nesse círculo. Mas isso é quem eu sou. É claro que ele não diz isso sendo arrogante. Ele diz isso para nos dar esperança, porque há alguns de vocês nesta sala que sabem que vocês não podem conhecer a Deus. Alguns de vocês acham que estão indo muito bem. Mas Jesus diz que ninguém conhece o Pai e ele veio aqui com o conhecimento do seu Pai, para que ele possa então se voltar a nós e compartilhar seu conhecimento de seu Pai com você e comigo. E, de fato, com o mundo. Esse é o cerne do Evangelho cristão. Voltaremos a isso em um momento. Mas primeiro quero chamar a sua atenção para o fato de que quando você pensa sobre o que Jesus está dizendo, ele está na verdade nos dando uma declaração bastante profunda sobre o pecado. Normalmente pensamos que o pecado é uma violação da lei. Mas Jesus está nos dizendo aqui que o pecado é a incapacidade de conhecer o Pai. Jesus nos diz em João capítulo 17 que esta é a vida eterna, para que eles possam conhecer você como o único Deus e Pai verdadeiro. Bem, se a vida eterna é conhecer o Pai, então a morte eterna, o quebrantamento e a miséria é não conhecer o Pai, e é isso que nos impede de ver o Pai e de ver o coração do Pai e de conhecer o Pai. E se definirmos o pecado legalmente como quebrar a lei, então, quando entendermos o que Jesus veio fazer por nós, teremos uma visão muito superficial da reconciliação. O problema com o qual Deus está lidando desde Gênesis 3 até toda a Bíblia é o problema da incapacidade humana de ver a face do Pai. O problema é que, a partir de Gênesis 3, é impossível para você, para mim, e para qualquer um de nós saber quem Deus realmente é e como Deus realmente é por nós mesmos. A reconciliação não é uma questão de punição. Reconciliação é sobre Deus descobrir uma maneira de lhe dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. Agora, pense na estrutura básica da Bíblia e na dinâmica que a percorre. Você tem Deus deste lado e você tem Adão. Você tem Israel e você tem a nós deste lado. E Deus fala, Deus revela e Deus dá. E Ele convoca Adão e Israel e nós para ouvir, para ver e responder. E ao ouvir, ver e responder, chegamos à comunhão. E nessa comunhão, experimentamos a gloriosa, eterna e abundante vida que é prometida a Israel e a nós. Mas, o que acontece se Adão, Israel, você e eu não pudermos ver Deus? O que acontece se não conseguirmos ouvir Deus? O que acontece se estivermos tão quebrantados por dentro que não podemos receber o que Deus nos deu? O desastre de Adão e Eva não foi simplesmente que eles pecaram, mas que ao fazê-lo, eles ficaram cegos, e por cegos não quero dizer que eles não pudessem ver fisicamente. Quero dizer que sua visão interior está profundamente distorcida.
O que aconteceu no jardim do Éden? Adão e Eva colocaram óculos. E, embora Deus estivesse bem na frente deles, eles não conseguiam ver. Embora a graça e o amor do Pai, Filho e do Espírito continuassem a derramar-se. Você vê que Deus não mudou quando Adão pecou. Foi Adão que mudou. Ele não conseguia ver o Pai e não conseguia entender o Pai. Tudo o que ele viu foi um juiz, e tudo o que o Pai lhe disse, toda a generosa graça, amor e esperança que há naquele relacionamento, de repente é completa e totalmente mal interpretada. Deixe-me dar algumas ilustrações. Quero que você pense em duas meninas, digamos de 12 e 10 anos. A menina mais velha se chama Leia, e a mais nova se chama Raquel. E em algum lugar, ao longo do caminho, Raquel, a menina de 10 anos, começa a suspeitar que sua mãe não ama ela tanto quanto ela ama Leia. E em algum lugar ao longo do caminho, essa suspeita chega muito perto de ser uma crença. E em pouco tempo essa suspeita, que está muito perto de ser uma crença, está colorindo tudo que Raquel vê. Está colorindo tudo o que sua mãe faz por ela e tudo o que ela não faz. Digamos que a mãe, sendo intuitiva, sabendo que tem um problema aqui, decide que vai estourar o orçamento familiar e vai comprar para Raquel aquele vestido que ela sabe que Raquel está querendo e que está muito além do que a família pode pagar. E então a mãe vai e compra aquele vestido, porque ela está determinada que Raquel saiba a verdade sobre ela. Ela realmente a ama, assim como ama Leia. E então ela vai e compra aquele vestido e embala-o, e fazem um dia muito especial. Ela chega até Raquel e dá o presente. Ela lhe dá o vestido e abre a caixa. Raquel olha para ele e está emocionada com pelo menos uma parte de sua emoção. Mas então, algo passa pela sua mente. Ela pensa, a razão pela qual minha mãe me deu este vestido é porque ela realmente quer comprar aquele outro vestido lindo para Leia. E ela sabe que se ela fosse e comprasse aquele vestido, eu saberia que ela não me ama tanto quanto ama Leia. E ela o veste e usa. Talvez ela até usa para ir à igreja. Mas toda vez que ela olha para aquele vestido, o que ela ouve, o que ela percebe, o que ela vê, não é o amor de sua mãe. Ela vê a prova de que sua mãe realmente ama Leia mais do que ela. Esse é o problema do pecado. Deus vem até nós em graça, mas não podemos vê-lo. Não podemos reconhecê-lo. Não podemos recebê-lo. Ouvimos falar disso. Memorizamos esses versículos da Bíblia. Mas o problema é que isso ricocheteia na estratosfera da nossa alma e não significa nada para nós no fundo de nossas almas. Esse é o problema do pecado. O problema do pecado é que Adão e Eva foram infiéis. Eles foram desobedientes. E nesse ato se sentiram culpados. Nesse ato eles se sentiram ansiosos. Eles estavam com medo. Porque eles estavam com medo do Senhor. Ele os criou do nada, os colocou no jardim e despejou tudo isso, porque eles teriam medo dele. Você vê, eles realmente não tinham medo do Senhor. Eles tinham medo do Deus que eles criaram em suas próprias imaginações. O que Adão e Eva fizeram foi que eles pegaram sua culpa, pegaram sua ansiedade e tiraram a conclusão sobre si mesmos de que não deveriam ser valiosos e dignos da atenção de Deus. E então eles pintaram um rosto totalmente novo para Deus. E assim a graça do Pai, do Filho e do Espírito veio. Mas agora, está vindo através deste rosto de julgamento. Eles mancharam o rosto de Deus com o pincel de sua própria ansiedade e criaram uma nova divindade mitológica. Isso é puramente uma invenção de sua própria imaginação. E então eles fugiram daquele Deus e se esconderam daquele Deus. E você e eu temos fugido e nos escondido daquele Deus desde então, e isso nem é real. O Pai, Filho e Espírito não mudaram quando Adão pecou.
O Pai, o Filho e o Espírito não mudaram quando você pecou. O Pai, o Filho e o Espírito nos amam, porque eles se amam e nos amam com o mesmo amor. E eles vêm na graça e no perdão, mas não podemos acreditar, porque nós chegamos a uma conclusão sobre nós mesmos, e estamos colando isso na face de Deus, e interpretando cada movimento de Deus sob essa luz. Veja, Deus tem um enorme problema de comunicação em suas mãos. Não importa o que o Pai, o Filho e o Espírito nos digam, não importa o quão abrangentes eles sejam, quão amorosos sejam, não importa o quanto eles nos abençoem, vamos interpretar mal esse ato a cada momento. Nem importa se a revelação de Deus a Israel é inerrante.